Toda segunda-feira, você sabe, você tem um encontro marcado aqui. Doutor Henry Dias, nosso eterno presidente da OAB, fazendo palestra para você. Ele tem 2 temas importantes. Doutor, um abraço, boa tarde. Quais os temas de hoje aqui no Canal 10? Boa tarde, Ivone. Boa tarde, telespectadores e internautas do Canal 10. Hoje, Ivone, vamos falar em passagem sobre 2 assuntos que dizem respeito ao dia a dia do cidadão comum. Um é que o prazo para pedir a diferença dos juros da poupança, do plano verão, lá naqueles anos de 1989, está se esgotando agora no ano de 2014. E o outro é sobre o fim da validade dos créditos de celular pré-pago, das recargas de celular. Vamos falar do celular primeiro? Vamos lá. Tá, o que o senhor tem para falar? Pois é, Vano, então já está valendo, é uma decisão do STF que ainda pode ser reformada em recurso, em grau de recurso, mas já está valendo que o consumidor não perde mais a validade da sua recarga. Só para dar um exemplo, você faz a recarga e ela tem um prazo de validade. Se você não usar e ainda tiver esse crédito e o prazo vencer, você tem que fazer uma outra recarga, senão ela fica suspensa. Então, o STF, atendendo um pedido, uma ação do Instituto de Defesa do Consumidor, revogou, considerou abusiva essa cláusula nos contratos e determinou que, por enquanto, essa é uma decisão ainda intermediária, mas já passa a ter valor imediato, os créditos continuem valendo independentemente do prazo de validade. Mas, doutor, veja bem, era uma sacanagem que fazia com o contribuinte, o usuário do telefone, né? E eu fui vítima disso uma meia dúzia de vezes. Eu, por exemplo, pago o meu pré R$ 37,00 no dia 5, 6 de cada mês. Depois vem o alôzinho lá, né, que está terminando, vai lá e coloca mais R$ 30,00. Não usa, todo mês ficava lá de R$ 8 a R$ 10,00 por mês. E é exatamente isso que acaba acontecendo com todo mundo. Mano. Você multiplica a tua realidade com a realidade de milhões de usuários, você já dá para ter uma ideia de quantos milhões, bilhões de reais que acabam sendo movimentados em favor dessas operadoras e que, em razão justamente dessa situação, essa cláusula contratual que previa esse tipo de situação acabou sendo considerada abusiva, porque provocava enriquecimento das operadoras de telefonia e em detrimento dos consumidores, porque todo mundo acaba, de uma maneira ou de outra, fazendo o seu crédito, acreditando o dinheiro na conta da operadora e não acaba utilizando, termina por não utilizar. E para utilizar, além de ter aquele dinheiro já que seria resguardado lá, reservado, ele ainda precisa de acrescentar um novo valor, porque o seu crédito tinha perdido a validade. Então ele tinha sempre, mesmo que não usasse, ele tinha sempre que ficar colocando mais crédito e como criando uma reserva que a maioria das vezes acabava não sendo utilizada. É muito comum a gente ouvir reclamações de consumidores que tem lá mais de R$ 100 de crédito e não pode utilizar, tem que ficar constantemente acrescentando mais créditos no seu celular para poder continuar utilizando. Então isso aí já favas contadas, definido, colocou, vai até o fim. Não importa o tempo, dias, meses. Exatamente, Vona. É ainda uma decisão intermediária, mas já com efeito imediato. Tem valor. Exatamente, já está valendo e o consumidor que tiver alguma dificuldade, que estiver tendo algum problema na utilização desses créditos de celular pré-pago, devem obrigatoriamente procurar os órgãos de defesa do consumidor da sua cidade. Eu repito, aqui na nossa cidade, na maioria dos municípios do interior, os PROCONs funcionam em dependências das prefeituras municipais. Beleza, excelente notícia ele traz aqui para nós, né? Para você, para mim, para todos nós. Agora nós vamos falar de dinheiro mais uma vez, doutor Henry Dias aqui. Aquelas ações, fala meu presidente, o pessoal ainda tem prazo, como é que está? Exatamente, Vona, as ações, nós que somos menos jovens,
Eu ainda bem menos, né? Nós vivíamos uma realidade, até o ano de 1989, da edição do último plano, o Plano Verão, houve uma defasagem na correção das cadernetas de poupança. Então, essas ações, elas, em geral, prescreveram no ano de 2009, o direito do cidadão, né, do poupador, cobrar na justiça o direito a essas diferenças. Mas o Instituto de Defesa do Consumidor ajuizou 3 ações civis coletivas contra o Banco do Brasil, o Banco Bamerindos e o Banco do Estado da Bahia. Na nossa região, a mais comum eram as ações do Banco Bamerindos e do Banco do Brasil, que tem agências praticamente em todas as cidades da região. Então essas ações foram julgadas procedentes e esses prazos foram prorrogados. Então até o mês de março de 2014, todas aquelas pessoas que tinham caderneta de poupança no Banco do Brasil e no Banco Bamerindos podem ajuizar ações para cobrar essas diferenças. Bom, só lembrando você também, mais uma vez, doutor Henry vai falar que tipo de ação que é essa, porque de repente você perdeu aquele programa lá atrás, de repente você viu aquele programa e procurou o seu advogado para poder fazer essa ação. Essa ação, doutor, ela se refere aos danos da mudança da moeda. Mais especificamente, Bono, ao Plano Verão, que foi editado em 1989 e que naquela época a inflação era muito alta, por isso que eu digo que os mais jovens não têm essa ideia do que é viver numa economia com inflação galopante como a que nós vivíamos. Era 20%, 25% ao mês. Exatamente. E nós, naquela época, as poupanças eram creditadas, né? Tinham o seu dia de aniversário. Cada dia ela tinha um valor correspondente aos juros. Então, aqueles que tinham as cadernetas de poupanças e com o aniversário entre o dia 1º e o 15º dia do mês, eles têm direito a fazer ajuizar essas ações para receber essas diferenças. O que é preciso para que isso aconteça? É preciso que o consumidor, que esse poupador, tenha em mãos os extratos dessas contas de poupança. Aí você me pergunta, mas como? Em 1989, como eu vou ter esse extrato na minha mão? Eu não tenho mais, já joguei fora, já não sei mais onde está. Não tem desespero nenhum, Vono. É simples, basta que o poupador se dirija à agência bancária, no caso o Banco do Brasil e o Bamerindos. Ah, mas o Bamerindos não existe mais. Não tem problema também. Você vai na agência do HSBC, que é o banco que sucedeu o Bamerindos e que assumiu essa responsabilidade também. Então o poupador se dirige a essas agências do Banco do Brasil e do Banco do Bamerindos e pede ao funcionário do banco os extratos daquele período que ele tinha caderneta de poupança. Como deve ser feito esse pedido também, Ivone? Por escrito. É importante que seja feito por escrito e que se fixe um prazo. Um prazo razoável é um prazo de 10 dias, porque hoje está tudo digitalizado, tudo informatizado, então não tem desculpa para que as agências bancárias, essas instituições financeiras, coloquem obstáculo no fornecimento dessa documentação. Então, o poupador vai à agência, faz o pedido por escrito, pega uma via, recolhe uma via com o protocolo, a data e a assinatura do funcionário, se possível identificando esse funcionário, e com prazo, Vono, é importante isso, porque senão não tem como forçar, né, cobrar o banco. Estabelecendo um prazo, nós acreditamos que um prazo de 10 dias é um prazo razoável para isso, e fim desse prazo, se ele estiver sentindo dificuldade, estiver percebendo que está havendo uma má vontade, vamos dizer, da instituição financeira, ele deve, munido desse requerimento, não é? Repito, com a data da assinatura e a identificação do funcionário, se dirigir a um PROCON, né, ou algum outro órgão de defesa do consumidor e formalizar a sua reclamação. E aí, rapidamente, você não tem a dúvida disso,
a casa bancária vai apresentar essa documentação, João. Mais alguma coisa a respeito desse tema, doutor? Não, é um assunto que deve ser, tem muita gente ainda que ainda não entrou com ação e que devem então aproveitar, porque o prazo está se esgotando, daqui a pouco chega final de ano, depois entra começo de ano, carnaval, as coisas vão atropelando e o prazo finda em março. Então, o mais rapidamente possível, esses poupadores devem buscar esses extratos e buscar depois a ajuda de um advogado que é obrigatória para o ajuizamento dessa ação. Em termos de prazo aí, doutor Henrique está sendo bem claro, até porque, doutor, para finalizar a sua participação no programa de hoje, termina em março, né? Termina em março. Exatamente. Mas esse requerimento você deve fazer o mais rápido possível, que aí você tem a documentação na mão para poder procurar o advogado, né? Exatamente. Tem que ter pressa. É isso mesmo. Quanto mais rápido você tiver a documentação em mãos, porque sem essa documentação você não tem como ajuizar a ação. Não adianta você simplesmente dizer ou às vezes juntar algum documento da época. Não, você precisa dos extratos. E esses extratos só podem ser fornecidos pela casa bancária e sem esses extratos você não tem a possibilidade de postular em juízo. Muito bem, agradecer mais uma vez ao doutor Henrique Dias pela participação no programa, nos ajuda aí e muito, trazendo temas importantes. Nós vamos a um breve intervalo comercial, na volta a gente vai falar a respeito do Campeonato Brasileiro. Para isso aqui, você tem que fazer como fez o São Paulo. Vai lá, não importa se está com 10, se está com 9, o negócio é ganhar. Antes de finalizar, né, o senhor como São Paulino, eu quero cumprimentar o senhor. Sai daquela área perigosa lá do descenso, né? Já tá indo, né? Eu acredito que agora está bem encaminhado e talvez o time brigar até, talvez um pouco mais tardiamente, mas brigar por uma posição, pelo menos uma posição mais honrosa. E à frente do Corinthians, do nosso Leozinho, né? Que está com a cabeça inchada e toda aquela felicidade do primeiro semestre agora resultou nesse baixo astral que nós estamos vendo hoje aqui, Leozinho, mas não se preocupe que a vida é assim mesmo, é uma roda gigante. Muito obrigado. Um abraço até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado. E tem mais, hein? Tá aqui. Nós vamos falar do São Paulo. Nós vamos falar da goleada do Corinthians também, né? No sábado, goleou. 1-0. O Pato botou um ovo. Voltamos já.